Olá pessoal, todos bem? Vamos começar a nossa aula de revisão sobre os fármacos que interferem no processo de coagulação do sangue. Como eu disse para vocês, existem algumas patologias e patologias com um risco muito grande de vida para o paciente, né, que oferecem um alto risco para o paciente, que são patologias em que envolvem um processo de coagulação do sangue de forma muito exagerada. Nós vamos chamar isso de trombose, e a trombose, né, esse excesso de formação de trombos, ou seja, né, de grumos, de plaquetas associadas à fibrina e até mesmo a hemácias, essa massa sólida ela pode bloquear inclusive completamente a circulação sanguínea num ponto. E quando isso acontece, o tecido que era irrigado por esse vaso sanguíneo deixa de receber nutrientes, oxigênio, e esse tecido entra num processo isquêmico. Caso esse trombo não seja desfeito a tempo, o tecido acaba morrendo, né, num processo que a gente chama de infarto. Então, aquela área, aquela região que deixou de receber sangue por um tempo muito prolongado, acaba necrosando, né? Aquelas células morreram por uma falta muito prolongada de nutrientes, especialmente do oxigênio. Se isso acontecer, gente, num órgão vital e numa grande área desse órgão vital, ou seja, que comprometa a sua função, isso vai levar o paciente a óbito, né? Afinal de contas, um órgão vital não pode ter sua função comprometida de forma massiva. É muito comum que trombos se formem. As veias, onde a circulação é mais lenta, podem ser um sítio de formação de trombos, assim como as varizes, que são dilatações, né, de veias superficiais. Esses trombos, quando se formam nessas regiões, eles podem se soltar da parede do vaso e acabar se deslocando pela corrente sanguínea, né, se tornam êmbolos e vão bloquear a circulação sanguínea em algum ponto. Então é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Trombos patológicos, ou seja, uma formação excessiva, massiva de trombos, num ponto onde uma placa ateromatosa, aterosclerótica rompeu, ou uma coagulação excessiva, por exemplo, nas veias das pernas, num quadro de trombose venosa profunda. Enfim, uma coagulabilidade excessiva do sangue é muito perigosa para o paciente, porque como, né, eu estou discutindo aqui inicialmente com vocês, nessa introdução, uma coagulação excessiva do sangue, ou seja, formar massas sólidas de fibrina e plaquetas dentro dos vasos sanguíneos de forma excessiva pode obstruir a circulação. Então, a farmacoterapia que interfere na circulação sanguínea, na coagulação sanguínea, ela tem um objetivo de dar fluidez ao sangue, de impedir a formação de trombos. Então, qual é o objetivo, né, da farmacoterapia que interfere na coagulabilidade do sangue? Ela quer promover mais fluidez, ela quer impedir a formação de trombos, ou caso trombos tenham sido formados, ela vai tentar desfazê-los, ou impedir que novos trombos se formem. Qual é o objetivo? Não permitir que pontos da circulação sejam bloqueados por trombos, ok? Mas vocês devem estar se perguntando, né? Tudo bem, entendo, o paciente está ali com trombos sendo formados massivamente, está obstruindo a circulação sanguínea dele, ok, preciso usar realmente um medicamento para desfazer esse trombo. Mas outros de vocês devem estar pensando o seguinte, mas quando eu tenho o rompimento de um vaso, eu preciso formar trombo, porque é esse trombo de fibrina e plaquetas que vai estancar meu sangramento. Será que se eu tomar esse medicamento que bloqueia a formação de trombos, que desfaz trombos, eu não posso ter sangramentos? Quem fez esse raciocínio está para lá de correto, pode e terá. Então, o grande problema de se interferir na coagulabilidade do sangue, ou seja, de torná-lo mais fluido, de bloquear a formação de trombos
no sistema circulatório é que sem trombos, sem uma capacidade adequada de formar trombos, o sistema circulatório perde a sua capacidade de estancar hemorragias, porque hemorragias são estancadas pela formação de trombos. Olha que difícil, né? Até na aula eu comentei com vocês, essa farmacoterapia é um cobertor curto, né? O paciente, quando dá entrada, por exemplo, com um infarto do miocárdio, né, isquêmico, ou seja, há um trombo obstruindo as artérias que irrigam o coração, as coronárias. Claro que o coração é um órgão para lá de vital, ele não pode ter a sua circulação sanguínea obstruída, porque ele também gasta muita energia, né? Ele tem uma contração muscular constante, então ele precisa de um aporte de sangue trazendo nutrientes para ele o tempo todo. Um trombo ali, eu preciso desfazê-lo o mais urgentemente possível para minimizar o comprometimento do tecido cardíaco. Se eu demorar demais para fazer isso, ocorre infarto, né? Morte daquela região do tecido cardíaco, que provavelmente vai levar o meu paciente a óbito, né? Especialmente se estivermos falando de uma área muito significativa do tecido cardíaco, que comprometa a sua contratibilidade. Ok? Sendo assim, gente, eu vou fazer a primeira parte da aula revisando com vocês o processo de coagulação do sangue. Como é que ele se dá? Então tem que estar sempre, o tempo todo pensando, por que eu coagulo sangue? Por que eu gero trombos na parede dos meus vasos? O objetivo é estancar hemorragias, ponto. Trombos são remendos na parede dos vasos. Então um vaso se rompeu, houve uma descontinuidade do vaso, como eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Né? Aqui eu estou representando um vaso sanguíneo e nesse vaso sanguíneo aqui houve uma descontinuidade, houve um rompimento da parede do vaso sanguíneo, da parede vascular. Nesse ponto vocês devem reparar que eu desenhei, ó, reparem que quando o vaso se rompe, o sangue começa a ter contato com o intertício e no intertício há colágeno. Então plaquetas interagem com o colágeno, interagem com o fator de von Willebrand, que é um fator de uma proteína, né, presente aqui no intertício. Quem é que vai interagir com o colágeno, então, né, com as proteínas do intertício? As plaquetas. E aí as plaquetas se ativam e junto com as plaquetas o processo de coagulação sanguínea, nesse ponto, gera fibrina, que é uma proteína fibrosa, adesiva, que vai ajudar a unir esse aglomerado de plaquetas, formar um novelo de plaquetas, né? A fibrina ajuda a fazer isso. Então, quando eu formo um trombo, basicamente um trombo é uma estrutura de fibrina com plaquetas associadas. Outras células podem acabar eventualmente aderindo aqui, proteínas, mas a estrutura básica de um trombo é plaquetas ativadas junto com fibrina. Plaquetas, já acabamos de falar, a plaqueta terá algumas vias de ativação, que eu vou voltar a elas aqui depois, e a fibrina é produzida pelo processo de coagulação sanguínea. Então, para formar trombo, para coagular meu sangue, mais uma vez eu vou precisar de fibrina e vou precisar de plaquetas ativadas. Vamos começar falando como é que eu ativo plaquetas? Plaqueta se ativa quando ela tem contato com o intertício, ou seja, a parede do vaso se rompeu. Plaqueta só tem contato com o intertício onde a parede do vaso se rompe. Em locais onde a parede do vaso está intacta, plaqueta só entra em contato com o próprio endotélio, com a parede do vaso. Ela só entra em contato com o intertício onde o vaso se rompe. Nesse ponto, uma integrina da plaqueta, que está bem ruim de ler, mas na imagem que eu enviei para vocês está um pouco melhor. Uma integrina da membrana da plaqueta é que interage com as proteínas do intertício, como o colágeno. Que integrina é essa? É a integrina GP2B3A. Integrina GP2B3A. Quem é a integrina GP2B3A? É uma proteína na membrana da plaqueta que permite que a plaqueta se ligue ao intertício, onde? Em proteínas do intertício, como colágeno. E ela vai fazer isso, ela só vai ter acesso a essas proteínas do colágeno onde o vaso tiver se rompido. Essas proteínas do intertício, como o colágeno, porque
Fora desses pontos, plaqueta só tem contato com células endoteliais, onde o vaso não está rompido. O que mais que pode ativar uma plaqueta? Gente, eu posso estimular a cascata do ácido araquidônico. E aí o cascata do ácido araquidônico vai gerar alguns produtos, né, do ácido araquidônico, como prostaglandinas, prostaciclinas e os tromboxanos. Os tromboxanos, como o tromboxano A2, ele é um poderoso agente agregante plaquetário. Então, a ativação de COX em uma plaqueta estimula a plaqueta, né? Porque a COX pega o ácido araquidônico, transforma em tromboxano, e o tromboxano é uma substância estimulatória para a plaqueta, promove trombos. Assim como a ligação da integrina GP2B3A da plaqueta no colágeno também é um fator ativador. E eu tenho um poderosíssimo fator estimulador de plaquetas, que é a ligação do ADP, adenosina difosfato, no receptor acoplado à proteína GI, chamado P2Y12. Eu também tenho na plaqueta o P2Y1. Estou destacando aqui o P2Y12, porque ele é alvo de fármacos. Então, o ADP, adenosina difosfato, se liga no receptor P2Y12, acoplado à proteína GI. Se ele é acoplado à proteína GI, ele diminui na plaqueta AMP cíclico. Gente, a queda de AMP cíclico na plaqueta vai funcionar tanto para ativar a integrina, para a plaqueta poder se ligar no endotélio, para a plaqueta poder se ligar no intertício, no ponto onde o vaso se rompeu, e a redução do AMP cíclico também vai estimular a ativação da COX-1, fazendo o ácido araquidônico ser transformado em tromboxano A2, que também é um agregante. Repare, gente, que a via do ADP estimula as duas outras vias de ativação plaquetária. Quando o ADP estimula o receptor P2Y12 e a quantidade de AMP cíclico na plaqueta diminui, essa queda no AMP cíclico tanto ativa a COX quanto ativa as integrinas. Então, propicia a ligação da plaqueta no intertício e ainda aumenta a produção de um poderoso agente plaquetário, que é o tromboxano A2. Tá certo? Então, isso aqui é a ativação plaquetária. Vamos agora entender que um trombo não é só plaqueta ativada. Não é só plaqueta ativada por ADP, pela ligação da integrina no intertício, em proteínas do intertício, como colágeno, e nem é só plaqueta ativada pela produção de tromboxano A2 pela COX-1. Trombo também envolve fibrina, essa proteína fibrosa que enovela as plaquetas, formando esse grumo, essa solidificação do sangue aqui nesse ponto para bloquear um processo de sangramento. De onde é que vem a fibrina, gente? A fibrina é fruto da coagulação sanguínea, então não se esqueçam disso. Toda aquela cascata de coagulação sanguínea, via intrínseca ou via extrínseca, não interessa qual a via de coagulação sanguínea, o destino final é produzir fibrina. Eu reproduzi para vocês aqui os últimos pontos da coagulação sanguínea. Para eu produzir fibrina, eu preciso ativar a fibrina inativa que existe no sangue. Como é que ela se chama? Fibrinogênio. Então, fibrinogênio é convertido em fibrina. Quem faz essa conversão? Trombina, que também pode ser chamada de fator 2A. Dizer fator 2A ou trombina é a mesma coisa, tá certo? Então, trombina é uma enzima que vai converter o fibrinogênio em fibrina, trombina ou fator 2A. Para que trombina se torne o fator 2A, gente, o A significa de fator 2 ativado. Essa é a trombina, é o fator 2 ativado, por isso 2A. A trombina nem sempre esteve ativa no sangue, porque eu não fico formando fibrina o tempo todo. Eu só formo fibrina quando eu preciso formar um trombo. Então, a trombina no sangue normalmente está na forma inativa, como protrombina ou fator 2, sem o A, não está ativado. Quem ativa protrombina em trombina? A cascata de coagulação sanguínea, gente. Então, são várias etapas de interação entre fatores de coagulação até chegar nessa última aqui, ó, o fator 10 sendo ativado em fator 10A, 10A de ativado. E aí ele interage com o fator 5A. 10A junto com 5A vão converter protrombina em trombina. Trombina, que é o fator 2A
2 ativado, vai converter fibrinogênio em fibrina, e fibrina vai integrar um trombo junto com a plaqueta. Repararam, gente, que eu preciso ativar a cascata de coagulação sanguínea para gerar fibrina e ainda preciso ativar plaquetas para ter trombos. O tempo todo pensando, hein? Enquanto eu estou explicando para vocês essa parte de fisiologia, de fisiologia e fisiopatologia da coagulação sanguínea, fiquem já de olho nos pontos de ação farmacológica. Ora, né, se eu estou querendo com uma terapia bloquear a coagulabilidade do sangue, né, para esse sangue poder fluir, para essa região onde houve isquemia, o sangue não está fluindo, eu quero desfazer esses trombos. Então já fiquem de olho nas oportunidades que você vai ter aqui, ó. Desfazer um trombo, gente, eu vou querer ativar ou inibir plaqueta? Inibir, claro, né? Porque se eu ativar a plaqueta vai formar trombo. Para formar trombo eu também não preciso de fibrina, então eu tenho que fazer o quê? Se eu quiser desfazer meus trombos, preciso impedir que fibrina seja ativada. Eu tenho que bloquear a própria cascata de coagulação sanguínea. E aqui tem um monte de alvos para vocês fazerem isso, impedir a cascata de coagulação sanguínea. Só uma curiosidade que eu acho que eu não disse em sala, isso é uma coisa atual, né, da cascata de coagulação. Hoje a gente sabe, gente, que o fator 10 se transforma em fator 10A graças a um complexo formado pelos fatores de coagulação 9 e 8 ativados, 8A e 9A, tá? Ó, a falta desse fator 8 é o que determina a hemofilia, também a falta do fator 9. Os dois tipos de hemofilia existentes são faltas desses fatores. O que esses fatores de coagulação 8 e 9 ativados fazem? Converte o fator 10 em fator 10A, que junto com o 5A converte protrombina em trombina. A trombina, que é o fator 2A ativado, converte fibrinogênio em fibrina, e aqui eu tenho coagulação. É esse evento de coagulação que eu quero impedir para desfazer trombos, ok? Ou para prevenir a formação de trombos. Repararam que eu desenhei do fígado uma setinha apontando para a protrombina, para o fator 2, para o fator 10. Poderia ter apontado aqui para o 9 também, para o 7, para o próprio fibrinogênio. Por quê? O que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Que esses fatores de coagulação são produzidos pelo fígado. Então, o raciocínio que tem que estar na cabeça de vocês é: quanto mais o fígado produzir fatores de coagulação, maior a chance dessa pessoa coagular o sangue, maior as chances dela formar trombos. Ó, mulheres que tomam anticoncepcionais com estrogênio sintético, com o etinilestradiol, o que acontece com elas? O fígado delas começa a liberar maior quantidade de fatores de coagulação. Esse excesso de fatores de coagulação pode levar à formação de trombos, e com isso a pessoa ter eventos de trombose, isquemia e até mesmo de infartos. Meninos que fazem uso de estrogênios sintéticos alquilados, como a oxandrolona, a nandrolona, o danazol, esses medicamentos, gente, eles também fazem o fígado nos meninos produzir mais fatores de coagulação. Então, a coagulabilidade também fica aumentada, aumentando os riscos de acidentes vasculares isquêmicos, né? Falta de circulação por formação de trombos. Cuidado com estrogênios e testosteronas sintéticas. Esse é um perigosíssimo efeito adverso deles. Eles estimulam o fígado a produzir muito desses fatores. Ok? Isso era só uma curiosidade. Como é que o fígado produz, gente, esses fatores de coagulação? Ele usa vitamina K, especialmente no final, para liberar essas proteínas nas suas formas inativas, né? Fator 10, fibrinogênio e protrombina, ou fator 2, ainda não ativado. Para o fígado liberar essas substâncias ainda inativas, ele precisa de vitamina K. Ela tem um papel importante no final da atividade da produção dos fatores de coagulação. Essa vitamina K, para ela poder agir na produção de fatores de coagulação, ela precisa estar reduzida e não oxidada. Quem reduz a vitamina K que a gente ingere? A enzima hepática redutase de vitamina K. Então, vamos lá. Você se alimenta, alimentos especialmente verdes, ricos em vitamina K. Quando a vitamina K chega no intestino, ela é absorvida, acaba indo para a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, a vitamina K vem para o fígado, onde ela é reduzida pela enzima redutase de vitamina K.
Essa vitamina K reduzida participa do final do processo de síntese de fatores de coagulação, como a protrombina, o fator 10, o fator 9, o fibrinogênio, ok? O fator 7. Quando eu tenho fatores de coagulação no sangue, eu tenho como desencadear essa cascata de eventos que vai gerar fibrina. E além de fibrina, eu preciso de plaqueta ativada por essas 3 vias, por esses 3 mecanismos. Eu preciso ativar plaquetas pela via do ADP, pela via da integrina se ligando no colágeno, o ADP se ligando no receptor P2Y12 acoplado a GI e a COX-1 produzindo tromboxanos. Então, eu tenho tripla via de ativação de plaquetas e tenho a rede de eventos que leva à produção e ativação de fatores de coagulação para gerar fibrina. O objetivo da coagulação sanguínea é sempre gerar fibrina, seja pela via intrínseca ou pela via extrínseca. Se eu ativo a minha cascata de coagulação sanguínea, o produto final é fibrinogênio sendo convertido por fibrina sobre catálise da trombina, né? Com a enzima trombina promovendo essa troca. Ok? Viram então que sempre que eu tenho um ponto de lesão no meu vaso, eu preciso ativar a cascata de coagulação para gerar fibrina. Então, quando eu tenho múltiplas lesões no meu corpo, muitos pontos de sangramento, eu espero que o meu fígado produza mais fatores de coagulação, claro. Então, além de fibrina, eu vou precisar de plaquetas. Lembrando que eu não posso coagular em excesso, mais uma vez. Se eu continuar ligando plaquetas aqui e mais fibrina, o que vai acontecer com esse vaso no final, gente? Eu vou obstruir aqui toda a região, toda a luz do vaso. Então, eu quero fazer essa coagulação, mas não quero fazer ela de forma tão violenta. Caso eu faça, o meu próprio corpo, gente, tem uma estrutura para desmanchar trombos. Então, muitas vezes a pessoa chega, começa a sentir dores, né? Uma dor muito forte no peito, um sinal de infarto. E quando ela chega e faz os exames, não há trombo nenhum obstruindo o coração daquele indivíduo. Porque às vezes os exames vão ser feitos 6 horas depois que ele chegou lá sentindo essa dor. Ou que ele começou a sentir essa dor em casa. É porque não formou trombo, gente? Não. O exame não está vendo porque formou trombo. A pessoa começou a ter um processo de isquemia no coração, doeu. Ele correu para o médico. Nesse caminho, o próprio corpo desfez o trombo. Então, o nosso corpo conta com, assim como ele conta com toda uma cascata de coagulação para gerar fibrina, para formar o trombo, ele também tem um processo de desfazer trombos formados em excesso. Como que o nosso corpo faz isso? Mais uma vez, o plasminogênio, que é uma enzima inativa no sangue, é ativado em plasmina. E quem é a plasmina, gente? A plasmina é uma tesoura de fibrina. Ela sai cortando, clivando a fibrina no trombo. Por isso, ela acaba desfazendo o trombo. Então, a fibrina é a grande antagonista da plasmina no corpo. Fibrina mantém o trombo, plasmina desfaz o trombo porque ela quebra a fibrina em pedaços. A principal substância do corpo que ativa o plasminogênio é o ativador do plasminogênio tecidual, TPA4. Também existe uma enzima hepática que ativa o plasminogênio, a urocinase, mas o grande ativador do plasminogênio é o ativador do plasminogênio tecidual, que eu chamo de TPA, ativador do plasminogênio tecidual, em ordem inversa porque é uma sigla em inglês. Tá certo? Então, o ativador pega a plasminogênio e converte em plasmina, plasmina quebra a fibrina e o trombo se desfaz. Então, não se esqueçam disso. O corpo tem uma via própria para degradar trombos. Só que você deve estar se perguntando, tem uma via para degradar, mas as pessoas vivem infartando, formando trombos dentro dos vasos. Claro, gente, nós temos uma via. Mas essa via pode estar inibida, ela pode estar enfraquecida, ou mesmo sendo produzida, ela pode não estar sendo produzida no volume, né, da quantidade de sangue coagulado. Tá certo? Outro mecanismo, gente, para bloquear, esse aqui, a plasmina, é um mecanismo físico direto, né? Ela quebra, ela cliva a fibrina, ela se liga na fibrina e corta a fibrina, por isso que ela desfaz o aglomerado de fibrina com plaquetas. A outra estratégia que o nosso corpo usa para parar a coagulação sanguínea é usar a antitrombina. O que a antitrombina faz, gente? O nome dela já diz, antitrombina. Ela se liga na trombina ativa, o fator 2A ativado, e inativa ele.
assim fibrinogênio não é convertido em fibrina. Sem fibrina, sem coagulação. Para finalizar, então, eu tenho duas mecanísticas para parar a coagulação, mecanísticas do meu próprio corpo. Eu posso quebrar fibrina ou eu posso impedir que ela seja formada. Como é que eu quebro fibrina? Ativando plasmina pelo fator TPA. Plasmina quebra a fibrina, cliva ela em pedaços, desfaz o trombo. Qual que é a outra alternativa para eu não me ligar diretamente na fibrina, mas impedir que ela seja formada? Se eu não quiser que o meu corpo produza mais fibrina, eu tenho que usar uma antitrombina, que vai uma molécula, uma proteína do nosso corpo que se liga na trombina e inativa suas funções. Ela não consegue converter fibrinogênio em fibrina. Tá certo? Dito isso, gente, vocês viram que coagulação sanguínea envolve uma absorção adequada de vitamina K, envolve metabolismo hepático, que produz os fatores de coagulação, demanda uma ativação da cascata de coagulação sanguínea para gerar fibrina e ainda uma ativação de plaquetas, para que eu possa formar um trombo composto por fibrinas mais plaquetas. Eventualmente, uma outra célula se adere aí, como por exemplo as hemácias. Tá certo? E esse sistema de coagulação, o corpo tem um mecanismo para regulá-lo. O próprio corpo consegue inibir trombina para não gerar fibrina. Ele faz isso com a antitrombina. E o próprio corpo pode clivar, quebrar a fibrina já produzida, ou seja, desfazer trombos. Quem faz isso? A plasmina, produzida a partir do plasminogênio, ativado pelo fator do plasminogênio tecidual. Por isso que ele se chama TPA. Certinho? Essa é a primeira parte que eu queria mostrar para vocês, o processo de coagulação sanguínea. Lembre-se que eu terei no processo de coagulação sanguínea medicamentos que param aqui, ó, param o processo de coagulação. Eu vou chamá-los de anticoagulantes. Eu tenho medicamentos que estimulam aqui, ó, a produção de plasmina, que é fibrinolítica. Então, eu vou chamar esses medicamentos de fibrinolíticos. Por quê? Porque eles quebram fibrina, já que eles aumentam a produção de plasmina. E, por fim, eu posso alterar a coagulação do sangue retardando ou inibindo a ativação das plaquetas. Repare que eu tenho, então, 3 alvos farmacológicos muito claros para barrar a coagulação. Ou eu desativo plaqueta, ou eu paro de produzir fibrina, ou eu aumento a produção de plasmina. Parar de ativar plaquetas, efeito antiplaquetário. Parar de produzir fibrina, efeito anticoagulante. Parar de produzir fibrina, ou seja, interromper a cascata de coagulação, é efeito anticoagulante. Estimular a conversão do plasminogênio à plasmina, uma molécula que quebra, que lisa a fibrina. Esse efeito é fibrinolítico, né? É um efeito que mostra que os aumentos de plasmina quebra a fibrina. Se é fibrinolítico, ou seja, se quebra a fibrina, vai desmanchar o meu trombo? Vai. Então, ele também é trombolítico, tá? Então, nós vamos falar de 3 grandes grupos de medicamentos que interferem na coagulação. Os que interferem na ativação da plaqueta, que eu chamo de antiplaquetários. Os que aumentam a produção de plasmina, que eu chamo de trombolíticos, já que a plasmina lisa a fibrina e desfaz os trombos. E, por fim, qualquer medicamento que interfira na cascata de coagulação sanguínea, seja na produção dos fatores de coagulação, seja na ação dos fatores de coagulação propriamente ditas, esses fármacos vão receber o nome de anticoagulantes, porque eles impedem a formação de fibrina. Eu vou pausar o vídeo nesse ponto, que eu terminei a explanação teórica de revisão da coagulação sanguínea, e vou voltar num outro vídeo para a gente falar sobre os fármacos propriamente ditos que vão interferir nesse sistema. Não assistam esses vídeos de forma muito separada, tá? Termina esse aqui e já vai direto para o do medicamento, para fazer sentido para você.